oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos e queridas. Tudo bem? Como é que você está nesse domingo? Último domingo do mês de junho. Estamos encerrando o primeiro semestre, a metade do ano de 2020. E guardadas as devidas proporções em meio a tantas situações inesperadas deste ano, até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu tenho plena certeza e convicção de que Deus tem feito grandes coisas na sua vida e através da sua vida também. Eu louvo a Deus porque sempre a gente consegue notar e perceber o quanto Deus tem feito em nós e através de nós. Você consegue perceber isso? Nesses primeiros 6 meses do ano 2020, com toda essa turbulência inesperada por algo invisível, nós conseguimos ver, perceber a ação gloriosa de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar grandemente você. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no estúdio da Igreja Metodista em Cornélio Procópio, nesse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Estamos ao vivo aí pelo Facebook e pelo YouTube. Então eu quero pedir a gentileza a você, vou te dar um minutinho para você compartilhar o link. Você que está no YouTube, compartilhe o link do YouTube. Você que está no Facebook, compartilhe o link do Facebook. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, vizinhos, listas de transmissão. Quem você tiver aí no teu WhatsApp, quem você tiver no teu Facebook, dá uma compartilhada rápida aí para que mais pessoas possam acessar e para que mais pessoas possam participar e serem abençoadas por esse momento aqui que nós preparamos exclusivamente para adorar, para louvar e para bendizer o Senhor. Aqui em Cornélio Procópio, depois de 2 dias aí, 3 dias de chuva, hoje o sol tornou a aparecer com bastante excelência, mas nós louvamos a Deus sempre, né? Nós somos gratos ao Senhor pela chuva, pelo sol. Nós temos que, assim como o apóstolo Paulo escreve, aprendeu a viver contente em qualquer e toda circunstância, assim também tem que ser o nosso coração. Nós precisamos aprender, nos condicionarmos ao contentamento. Contentamento é diferente de alegria, queridos. A alegria ela é condicionada a alguma coisa que está ao nosso redor. A alegria é condicionada às circunstâncias. Contentamento não. O contentamento independe da circunstância. Eu vou me aperfeiçoando no Senhor e vou aprendendo, assim como o apóstolo Paulo diz, a viver contente, dependente da circunstância.
Isso é muito bom, porque aí a gente começa a valorizar a cada momento da nossa existência. Quero que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, para a gente ter uma leitura inicial aqui na introdução do culto. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo de número 55. Você já compartilhou com mais pessoas aí? Espero que você tenha compartilhado. Nós tivemos no início aqui um probleminha no Facebook, mas já está recuperado, já está andando normalmente. Então, compartilha com as pessoas aí, porque talvez alguém saiu do Facebook pensando que estava com problema, mas já está solucionado. Glória a Deus por isso. Quero sempre agradecer esses irmãos maravilhosos que têm nos ajudado aqui nas transmissões. Eles não aparecem aqui na imagem, mas são fundamentais para que essa transmissão chegue até a tua casa. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso Ministério de Som e Imagem, Ministério de Louvor, esse pessoal abençoado que tem sempre contribuído de forma singular aqui nas nossas transmissões. Que Deus abençoe a vida de cada um deles e delas, em nome do Senhor Jesus. Isaías 55, glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 55. Quero ler com você o verso de número 6. Diz assim, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Olha que lindo isso. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Louvado seja o Senhor. O profeta Isaías está dando aqui para nós dois momentos que fazem parte da liturgia de um culto, que é o momento da adoração e que é o momento da confissão. Primeiramente, Isaías fala: busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque-o, adore-o, invoque a presença dele. Esse é o primeiro momento litúrgico de um culto, é um momento de adoração. E no versículo 7 ele fala: olha, converta-se ao Senhor e arrependa-se dos seus pecados, porque ele é rico em perdoar. Esse é o momento segundo da liturgia, que é o momento da confissão, do arrependimento de pecados. Eu acho tão poderoso esses dois versos do capítulo 55, porque ele expressa para nós algo poderoso da parte do Senhor. Primeiro, que há uma necessidade intensa no ser humano de adorar a Deus. E segundo, que há uma necessidade intensa no coração de Deus em perdoar o ser humano dos seus pecados. Maravilha isso! Olha que coisa grandiosa! Nós temos necessidade de Deus, e Deus tem necessidade de nos perdoar. Nós temos necessidade de adorá-lo e necessidade de confessar os nossos pecados. Deus, ele recebe a nossa adoração, e Deus, ele sente sempre muito alegre em nos perdoar, porque assim como o profeta Isaías diz, ele é rico em perdoar. Então nessa manhã nós vamos expressar através de uma oração aquilo que é sugerido então pelo texto bíblico. Nós vamos adorar, nós vamos invocar e nós vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. É óbvio que ao longo deste culto, no meio ao louvor, a adoração e a palavra, nós vamos continuar invocando e buscando e adorando ao Senhor, porque como diz o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Haverá um tempo que não será tão fácil como é hoje. Haverá um tempo que possivelmente não seja mais como nós conseguimos hoje adorar e ter acesso com essa liberdade que nós temos. É por isso que nós precisamos aproveitar esse momento ímpar e singular para adorarmos e buscarmos e invocarmos a presença dele. Eu quero convidar você para fazer isso agora em nome de Jesus. Eu vou sim orar, mas antes de eu orar, eu gostaria que você aí na tua casa, agora onde você está, que você orasse. Se você está junto com a tua família, eu quero pedir a gentileza agora que você desligue qualquer outro tipo de entretenimento que você tem perto de você e agora, única e exclusivamente, você cultue ao Senhor. E se você está com a tua família, e se você pode fazer isso, e se eles querem participar, chame todos agora, e juntos então você vai fazer uma oração de adoração e uma oração de confissão.
E se você está aí na sua casa, talvez sozinho, eu quero lembrar você que sozinho você não está, porque o Senhor Jesus está junto com você, o Espírito Santo, ele é aí presente na tua vida, está ao teu lado. Então faça isso também. Quero dar para você aí um pouquinho menos de 1 minuto, para que você então possa orar e depois eu vou orar juntamente com você, tá bom? Você pode fazer isso? Adore ao Senhor e depois confesse. Vamos lá? Faça isso em nome de Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós invocamos a tua presença. Se você puder neste momento inicial, nessa oração de adoração, se você puder abrir os teus lábios e com os teus lábios dizer: Santo, Santo, Santo. Eu te adoro, Espírito Santo de Deus. Eu invoco a tua presença santa e poderosa neste lugar. Toda a honra, toda a glória, todo o poder sejam dados a ti, somente a ti, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Ah, como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és digno de ser adorado. Como tu és digno de ser louvado. Oh, Espírito Santo. Nós invocamos a tua presença sobre nós e que através de nós, aonde quer, Pai amado, que essa transmissão agora chegue, Senhor Deus, que as pessoas possam receber, Pai amado, o toque do Senhor. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor não está condicionado a um lugar, porque o Senhor está e pode estar e definitivamente há de estar em todos os lugares, Pai amado. Pois tu és onipotente, onisciente e onipresente. Capacidade poderosa do Senhor de estar em todos os lugares ao mesmo tempo é o que nesta manhã nos une. Esta comunhão, esta intenção de buscarmos e adorarmos ao Senhor nos faz um só. Em um só corpo, em um só Espírito, Pai. Nós adoramos ao Senhor, nós invocamos a tua santa e poderosa presença nas nossas vidas e nós pedimos: faz de novo como tu bem quiseres, o que tu quiseres, mas faz nesta manhã o extraordinário do Senhor acontecer, na simplicidade das ações que tu queres e tu podes fazer. Para nós é extraordinário. E nós queremos também pedir humildemente perdão pelos nossos pecados. Sabe, Deus, que por gestos, por palavras, por pensamentos, muitas vezes na nossa arrogância, na nossa ignorância, na nossa altivez, nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus, nos esquecemos de quem nós somos e ferimos muitas vezes o coração do Senhor e às vezes magoamos o nosso próximo, o nosso irmão. Por isso, neste momento, nós queremos inclinar o nosso coração em humildade, em humilhação diante do Senhor e confessarmos a Ti o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado e pedimos: perdoa-nos, Deus, em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que reconciliados fomos contigo pelo sangue vertido na cruz. Mais uma vez, requeremos de Ti o Teu perdão. O profeta Isaías diz que Tu és rico em perdoar. Então, nós convertermos o nosso coração na direção do Senhor. Nós nos voltamos para o Senhor com a plena certeza e convicção de que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor agiu com misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E agora sim, nós vamos louvar e vamos adorar o Senhor, sabendo que os nossos lábios purificados estão, o nosso coração limpo está. E agora o nosso louvor, a nossa adoração chega até o teu trono de graça com aroma suave e agradável. Receba, porque é para o Senhor que nós louvamos e adoramos nesta manhã. Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor com alegria nesta manhã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta e o céu estrelado,
ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor, adorarei, prostrado para sempre, a quem por mim mostrou tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és Dá-me mais, Senhor, o teu grande amor. Derrama sobre mim novo óleo e enche minha vida com tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que oportunidade maravilhosa, não é? De nós engrandecermos o nome do Senhor e inclinarmos o nosso coração. Você cantou algo que é muito bíblico, né? Algo que o salmista Davi ele expressa com bastante veemência, dizendo que este é o maior prazer dele, de louvar ao Senhor. Esse também é o teu maior prazer? É meu maior prazer. Porque quando nós temos algumas características, alguns hábitos, eles potencialmente definem quem nós somos. E se nós temos por característica e por hábito adorar ao Senhor, isso vai definir quem você é no Senhor. É por isso que nós necessitamos adorar a Deus. Amém? Quero compartilhar com você um pouquinho nesta manhã a respeito de uma temática. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro dos Provérbios, lá no provérbio de número 15. Provérbio de número 15. Provérbio de número 15. O verso é o 22. Você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza, então abra lá. Ou você que tem aí o aplicativo, abra no provérbio de número 15, verso 22. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, viu, querido e querida? Que bom que você está acompanhando. Você que está ao vivo, está assistindo, participando dessa gravação, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Provérbio de número 15, o verso 22. Você encontrou aí? Amém? Vamos lá? Diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Vou ler mais uma vez para você. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome nesta manhã. E nós queremos, Pai amado, ouvir do Senhor, nesta manhã, os Teus conselhos. A palavra diz assim, Pai amado, que projetos sem um conselheiro não tem êxito. E nós temos projetos para a nossa vida. E nós queremos obter êxito neles. Por isso, nesta manhã, nós pedimos que a revelação da Tua palavra seja poderosa sobre as nossas vidas, a fim de que possamos ter bom êxito em tudo aquilo que empreendermos. Fala poderosamente ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e queridas, nesta manhã eu quero falar com você e compartilhar com você a respeito de algo que é fundamental na vida de todo homem, de toda mulher que almeja ter êxito nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu quero falar a respeito de o acolhimento de conselhos. Eu quero falar sobre os conselhos. Se nós notarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que em vários momentos Deus deu conselho a alguns homens que são poderosos na Bíblia, e nós percebemos também que Deus usou outras pessoas para aconselhá-los. Há um caso muito clássico, quando Moisés estava se perdendo em meio àquela multidão, em saber o que fazer, então Deus deu a Jetro, seu sogro, uma estratégia. E Moisés pediu então a ele a estratégia, ele disse, olha, você vai ter que dividir esse povo aí. E ele deu então uma estratégia de como ele teria que fazer para ter melhor êxito, ou bom êxito, no seu empreendimento em tirar o povo lá do Egito e conduzi-lo então a Canaã, a terra prometida do Senhor. Havia ali um sonho, havia ali um projeto, havia ali um homem que estava na liderança desse projeto, mas Deus ainda assim usou de outras pessoas para aconselharem esse homem a fim de que ele tivesse bom êxito. Se você for ver o livro
de Jó, você vai ver também que os seus amigos lhe deram conselhos. Agora, note, alguns conselhos não têm nada de Deus. Alguns conselhos são totalmente negativistas, pessimistas. Então, não é a questão apenas de obter conselho. A questão é aonde nós obtemos os nossos conselhos. Da onde os nossos conselhos estão vindo? E aí eu queria nesta manhã dizer para você que conselhos pertinentes, conselhos bons, são conselhos que vêm da palavra do Senhor. São conselhos que estão contidos na palavra. E pessoas são usadas por Deus, sim, para nos dar conselhos, mas todos esses conselhos que as pessoas vão nos abençoar com eles, são conselhos que eles têm a sua vericidade também firmada na palavra do Senhor. Então nesta manhã, para ser bíblico e para fazer jus ao tema desta mensagem, eu gostaria de transmitir para você alguns conselhos, a fim de que você tivesse êxito naquilo que você tem empreendido na sua vida, naquilo que você tem sonhado, naquilo que você tem planejado. Então eu gostaria de compartilhar com você alguns conselhos, e conselhos esses que têm, sim, referência na palavra de Deus, que estão contidos na palavra de Deus, que tem histórias das quais esses conselhos eles são aqui afirmados na palavra, e a gente pode então acolher no nosso coração esses conselhos, a fim de que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que empreendermos. Olha, note que muitas pessoas estão desanimadas, frustradas, porque uma vez que sonharam, que planejaram, que projetaram alguma coisa, não obtiveram êxito e se frustraram, se decepcionaram e desistiram de recomeçar, de reiniciar. Tem pessoas que infelizmente ficam apenas no campo do projeto, no campo do sonho, mas não ultrapassam o campo do sonho ao campo da ação. Existem outras pessoas que têm projetos, que têm sonhos, mas são procrastinadoras. Deixam sempre amanhã, deixam sempre para depois, e a vida passa e os projetos e os sonhos nunca são desenvolvidos, nunca entram no campo da ação, nunca entram no campo da prática, ficam apenas nos pensamentos, ficam apenas nos sonhos. É por isso que conselhos são bem-vindos, e não apenas ouvir os conselhos, não apenas guardar os conselhos no coração, mas definitivamente colocá-los em prática. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você, e preste atenção. Na vida, o que vai fazer a diferença não são apenas os nossos pensamentos, mas são os nossos pensamentos executados. Principalmente aqueles que são benéficos, principalmente aqueles que são bíblicos, principalmente aqueles que são abençoadores para as nossas vidas e para a vida de pessoas que nos cercam. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com você alguns conselhos. O primeiro conselho que eu quero compartilhar com você é o seguinte: viva o hoje. Viva o hoje. Eu queria que você notasse que Jesus, em dois momentos, ele fala a respeito do hoje, e esses dois, não apenas dois momentos, mas esses dois momentos eu queria destacar, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, se você quiser abrir a sua Bíblia rapidamente, senão você apenas anota. Eu vou abrir rapidinho aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Primeiro conselho, viva o hoje. Olha só o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, primeiro no verso 34, depois nós vamos voltar um pouquinho para o verso 11, na oração dominical. Mas olha o verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis. Jesus está falando aqui a partir do verso 25 a respeito da ansiosa solicitude da vida. Por que vocês estão tão ansiosos? E lá no verso de número 11, ainda do capítulo 6, o verso de número 11, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, olha o que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, a necessidade que você tem para o hoje, lhe será dada no hoje. Primeiro conselho:
Viva o hoje. Muitas pessoas estão impossibilitadas de desfrutarem e viverem do hoje por dois motivos. E eu vou apontá-los aqui para você. O primeiro deles é porque estão presas ao seu passado. Não é que seja pecado ser nostálgico. Eu até sou um pouco. Eu gosto de me lembrar de coisas que aconteceram no passado. Ver fotos antigas. Isso nos traz memórias. Nos faz lembrar de memórias. O problema não é esse. O problema é você estar preso a um passado de frustração, de angústia, de decepção, de traição, de rancor, de mágoa. E por estar preso a este passado, você hoje não consegue desfrutar e vivenciar o teu presente. A tua linguagem e os teus verbos estão sempre conjugados no passado. É sempre olha como era antes. Olha que oportunidade eu tive lá e não aproveitei. Olha isso e olha aquilo que me aconteceu. Olha o que aquela pessoa fez comigo. Olha só, se eu não tivesse feito isso ou se eu tivesse feito aquilo. E sempre conjugando o verbo no passado. Nunca experimentando e usufruindo do hoje. Então o primeiro conselho para você nesta manhã é viva o hoje. Então a primeira coisa que impede a pessoa de viver o hoje é o passado. É o aprisionamento ao passado. E a segunda coisa que impede a pessoa de viver o hoje é a ansiedade pelo futuro. É a ansiedade por aquilo que vai acontecer e ainda não aconteceu. É a angústia de querer que algo no futuro aconteça da maneira que ele quer que aconteça. Ora, nós estamos percebendo neste ano de 2020 que a nossa agenda pode ser mudada de maneira abrupta e repentina. Note quantos casamentos neste ano foram mudados, quantas festas de aniversário foram mudadas, quantas viagens foram canceladas, e ninguém esperava que ia acontecer. Porque nós fazemos sim os nossos projetos e não precisamos parar de fazê-los, mas nós temos que ter a consciência de que esta ansiedade pelo amanhã não vai fazer com que o amanhã seja melhor ou pior. Eu preciso ter planos, eu preciso ter projetos, e eu preciso fazer com que esses meus projetos, os meus planos sejam encaixados nos planos, nos projetos de Deus. Ora, se der certo, amém. Se não der certo, amém. Eu preciso então estar alinhado com o céu, alinhado com o Senhor. Porque se eu estou alinhado hoje com Deus, se amanhã não der certo, eu sei que é para o meu bem. Porque a palavra de Deus assim me diz: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão firmados no seu propósito, unidos no seu propósito. Se eu estou unido em um propósito com Deus, tudo que acontecer amanhã comigo é para o meu bem. Então eu tenho contentamento em relação a isso. Eu aprendi que isso então é parte do projeto de Deus para com a minha vida. Então eu não fico triste, magoado, porque alguma coisa não aconteceu como eu queria. Eu simplesmente entendo que aquele é o propósito de Deus na minha vida e que o depois de amanhã será muito melhor do que este amanhã que de repente não foi como eu esperava que fosse. Agora, o que não pode acontecer é esta ansiedade, esta preocupação com aquilo que não aconteceu me impeça de viver o hoje. Então tem gente que não saboreia o hoje, não desfruta o sol de hoje, não toma a chuva do hoje, não saboreia a comida do hoje, não abraça, não sente o amor, o calor de um abraço do hoje. Por quê? Porque está lá ainda, preso naquele passado ou ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu. Ei, escute em nome do Senhor Jesus essa recomendação para você ter êxito na tua vida. Viva o hoje. Até mesmo porque, escute isso, o passado já passou. O futuro ao Senhor pertence. A única coisa que eu e você temos é o presente, é o hoje. O que você tem é o hoje, é o agora. Eu tenho dito algo aqui e eu vou repetir para você. O ativo mais precioso, algo que você tem de mais precioso na vida é o tempo. É o agora. Aproveite o agora. Para não se lamentar amanhã de não ter feito hoje aquilo que você deveria ter feito. Então, escute essa orientação. Abrace mais. Perdoe mais. Beije mais. Esteja mais tempo junto. Ligue mais. Agradeça mais.
Viva hoje. Leia mais a palavra hoje. Busque mais o Senhor enquanto se pode achar. Adore-o mais hoje. Desfrute desta vida que Deus lhe deu hoje. Segundo conselho: pratique exercícios. Não apenas o físico, mas os exercícios mentais. Mas eu quero falar um pouco a respeito do exercício físico. Olha o que diz lá em Gálatas 5:29. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, você anota. Se você quiser procurar, você procura. Senão você apenas anota. Está escrito em Gálatas 5:29. Olha só, Gálatas 5. Deixa eu achar aqui, eu acho que não é Gálatas 5 não. Espera um pouquinho aí. Primeira Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 24 e 25. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, para uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo está falando que nós precisamos sim, assim como os atletas, buscar no espiritual uma coroa também incorruptível. Porque o atleta busca uma coroa corruptível, que um dia vai enferrujar. Mas ele fala que o atleta, ele faz com excelência aquilo que ele faz. E eu fiz um pequeno estudo aqui, porque a palavra de Deus fala assim que o nosso corpo ele é templo do Espírito. Você lembra disso? O nosso corpo ele é templo do Espírito. E olha os benefícios que o exercício físico traz para o ser humano. Eu anotei alguns deles aqui. Os benefícios obtidos com o exercício no organismo são: olha só. Primeiro, favorece a digestão. Segundo, melhora a circulação do sangue. Fortalece os músculos, os ossos e o sistema imunológico. Previne o colesterol negativo e a pressão arterial. Previne as doenças cardiovasculares. Previne o diabetes e osteoporose. Diminui com segurança o risco de câncer. Contribui com a redução do peso e a manutenção do peso ideal. Benefício do exercício ativo na mente. Olha na mente, o exercício na mente. Na mente. Dá uma sensação de bem-estar e tira a sonolência e o cansaço. Melhora as atitudes ante a vida e acondiciona a mente para o estudo. Olha que interessante, o exercício físico prepara a tua mente para estudar melhor. Alivia o estresse, combate a depressão, aumenta o nível de energia psicológica, predispõe a mente para meditação e produz um sono reparador. Predispõe a mente para meditação. Aqueles que praticam algum tipo de atividade, exercício físico, eles têm a mente mais sensível para poder meditar, inclusive na palavra de Deus. Aumenta o seu vigor físico e reduz os seus níveis de ansiedade. E quais são os benefícios para a vida espiritual de um exercício físico? Predispõe o espírito para o estudo da palavra e para a oração. Cria condições apropriadas para o jejum e a meditação. E predispõe a mente para entrar em contato com o Espírito Santo, realizando uma atividade devocional de qualidade. Sabe por quê? Porque o exercício físico ele libera no nosso cérebro e produz endorfina. Eu não vou aqui falar muito a respeito da endorfina, mas rapidamente o que ela faz? Primeiro, ela controla a nossa dor. Ela regula a pressão do sangue e a temperatura corporal. Durante o estresse das pessoas, ela segrega a endorfina e apresenta uma reação de baixa pulsação cardíaca. Antes e durante o período de recuperação do estresse, o produtor da endorfina tem menor pressão arterial. Eu tenho aqui uns 20 itens aqui a respeito do que a endorfina faz bem no nosso corpo e na nossa mente. Então eu quero recomendar a você. Pastor, eu não consigo me concentrar muito bem. Eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu estou cansado. Se exercita, filho. Vai caminhar. Ah, pastor, a praça está fechada. Caminha aí no quintal da sua casa.
Coloca a máscara, caminha na quadra da sua casa. Eu tenho dores no meu joelho, no meu quadril, não consigo caminhar, tudo bem. Então aí no seu sofá mesmo, levanta uma perna, levanta a outra, estica os braços, se alonga. Mas faça alguma coisa, mexe o teu corpo, para que essa endorfina seja liberada e para que padrões de qualidade sejam restabelecidos no teu corpo e na tua mente, para melhorar inclusive a tua hábito. Deus quer falar com você. Essa é a segunda recomendação, o segundo conselho. Primeiro, então, viva hoje. Segundo, se exercite. O terceiro conselho: afaste-se de pessoas negativas. Afaste-se de pessoas negativas. Amós capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Amós 3:3, anote aí. Andarão os dois juntos se não tiverem em comum acordo? Agora olha Provérbios. E esse eu quero que você anote aí na tua Bíblia. Eu quero que você anote aí, se você tem um caderninho de anotação. Provérbios. Eu quero ler 2 provérbios para você a respeito de afastar-se de pessoas negativas. Esse é o terceiro conselho desta manhã. Provérbio de número 14. Provérbio de número 14. Olha só que interessante isso, queridos. Provérbio de número 14, o verso é o 7. Olha só. Foge da presença do homem insensato. Olha o conselho. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Foge da presença de homens insensatos, de pessoas negativas, porque os lábios dele não vão produzir conhecimento, pelo contrário, vão levar você à ruína. Terceiro conselho essa manhã: afaste-se de pessoas negativas. Cuidado na roda que você tem se assentado. Cuidado com quem você tem emprestado o seu ouvido. Cuidado aonde você tem obtido conselhos para a sua vida, para como educar os seus filhos, para como tratar o seu cônjuge. Cuidado! Muitas vezes esses conselhos vêm maquiados como coisas boas, mas na verdade estão distraindo você do foco e empurrando você para um abismo muito profundo. A palavra de Deus então nos recomenda, o provérbio, o livro da sabedoria diz para mim e para você que é o seguinte: o livro do conselho diz, olha, foge da presença do homem insensato. Não é para você correr, é para você fugir, vai embora, vai longe, se esconda dele. E olha o provérbio de número 6, esse também é maravilhoso. Olha o provérbio de número 6, do verso 12 ao 14, olha só isso, provérbio 6, do 12 ao 14. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Só abre a boca para a perversidade. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal. E olha só isso. E ele anda semeando contendas. A palavra de Deus fala assim que algumas coisas que Deus condena, e uma delas Deus abomina. Deus abomina quem cria contenda entre irmãos. Sabe o que é um contendeiro? É o fofoqueiro, aquele que fica jogando um para cima do outro. Pessoas que não têm a capacidade de serem apaziguadoras, que não têm a capacidade de serem pacificadoras, como a palavra nos orienta, mas que só gostam de criar contenda. Elas não acham uma oportunidade para solucionar o problema, pelo contrário, elas gostam de criar e impulsionar talvez um problema que nem exista. Cuidado com pessoas assim. A Bíblia está dizendo para você, olha, foge de gente desse jeito. Contendeiro, fofoqueiro, nego fica criando problema que não existe, potencializando o problema, falando mal de pessoas para você. Foge de pessoas dessa maneira. Foge de pessoas negativas. Esse é o terceiro conselho. O quarto conselho, nosso tempo está acabando. Procure sempre aprender. Provérbio 15, o verso 14. Procure sempre aprender. Provérbio 15, verso 14. Diz assim: o coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apresenta em estultícia. Mas o coração do sábio procura conhecimento.
Nunca diga que você já sabe tudo, porque a gente não sabe tudo. Eu devia ter uns 12, 13 anos, e o meu avô paterno, seu José Petrec, lá em Santo Antônio da Platina, ele tinha uma carpintaria, uma ferraria. Até hoje os meus tios ainda tomam conta lá. Ferraria, carpintaria, tornearia. E meu avô era um carpinteiro de mão cheia, ferreiro. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu inventei de ajudar o meu avô lá na oficina dele. Eu coloquei uma botina, uma calça jeans meio velha, e fui lá ajudar. Eu via o meu avô já, de certa idade, fazendo aquelas coisas e com o dom para poder fazer aquilo. E eu perguntei assim: vô, você já sabe tudo, vô. E o que marcou a minha vida foi que ele disse assim para mim: eu já estou há mais de 60, 70 anos fazendo isso. E todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Ali 2 lições muito importantes na minha vida. A primeira é a lição de humildade. Que nós não somos em si capazes em tudo. Nós precisamos sempre estar abertos ao aprendizado. A primeira lição foi da humildade. E a segunda lição é: busque sempre aprender. Se abra a cada dia para que algo novo chegue até você e que você agregue aquilo como conhecimento para você. Nunca pense que o recipiente está cheio, pelo contrário, permita-se se esvaziar, a fim de que o novo venha. E quando eu digo para você que procure sempre aprender, aprenda não só aquilo que de repente faz parte do teu âmbito, do teu ambiente, mas aprenda aquilo que também não faz parte. E principalmente busque aprender cada vez mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas da vida. Mentes que procuram aprender cada vez mais dificilmente são enganadas. Que você tenha essa sensibilidade, que você busque sempre aprender mais. Sabe, leia bons livros, leia a Bíblia. Não fique assistindo esses programas, esses livros que não agregam em nada, não. Busque conhecimento, estude a história, estude um pouco sobre a mente humana, estude um pouco sobre o coração humano, estude mais sobre Deus, sobre a criação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre aquilo que Deus fez, está fazendo na tua vida. Busque mais a palavra, estude mais a palavra, aprenda mais. E eu tinha muito mais conselhos para te dar, mas eu vou ficar por aqui no 5º conselho. E quem sabe numa outra oportunidade a gente amplia essa quantidade de conselhos, mas hoje vamos ficar por esses 5. O 5º conselho, lembrando então, o primeiro, viva hoje. O segundo, exercite o físico e a mente. O terceiro, afaste-se de pessoas negativas. 4, procure sempre aprender. E o 5º, pratique gratidão. Pratique gratidão. Salmo de número 103, verso 2, é um dos salmos que eu mais gosto. Salmo de número 103, o verso 2. O salmista diz assim, Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele está dizendo o seguinte: a minha alma é grata ao Senhor. E uma coisa que eu quero sempre me lembrar é de não me esquecer daquilo que Deus já fez para mim. Olha só que coisa interessante o salmista está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu preciso sempre me lembrar de não me esquecer do bem que Deus fez para mim. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Eu não posso ser ingrato. Pelo contrário, eu preciso praticar gratidão. Porque a gratidão, ela é uma semente fértil para que algo sobrenatural de Deus comece a brotar nas nossas vidas. Você já viu alguém ingrato, murmurador, se dar bem na vida? Tente se lembrar de alguém. Olha, eu não consigo me lembrar de um ingrato, de um murmurador que se deu bem na vida, em todos os aspectos.
Seja no emocional, seja no espiritual, seja até no financeiro, até no material. Ingratos e murmuradores dificilmente alcançam alguma coisa na vida no topo. Porque pessoas que têm a gratidão como um hábito, elas têm o poder de atrair para si aquilo que Deus na palavra já de antemão nos preveniu, que são as suas bênçãos. Pessoas que têm a inclinação no seu coração de dizer muito obrigado, e de se lembrarem do bem que um dia lhes alcançou, são pessoas diferenciadas. Sabe, queridos e queridas, infelizmente nós temos uma expressão que no Brasil é muito usada, que diz assim que o brasileiro tem a mente fraca, que o brasileiro se esquece muito rápido das coisas, que o brasileiro tem memória curta. Já ouviu falar isso? O brasileiro tem memória curta. Você tem que repreender isso em nome de Deus. A memória curta tem que ser para coisas ruins. É interessante que às vezes para coisas ruins a memória não é curta, mas para coisas boas se torna. E aí, nós nos esquecemos do que Deus já fez, e quando estamos passando por alguma situação difícil na nossa vida, nós inclusive colocamos a culpa daquilo que está acontecendo em Deus, e nos esquecemos do bem que já um dia nos foi oferecido e que nos alcançou. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Por mais que o dia de hoje, que esse tempo de hoje esteja sendo difícil, aproveite o tempo de hoje para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. Porque quando eu tenho o coração estimulado em gratidão, isso é uma semente que é plantada numa terra boa, que há de frutificar num tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Pessoas que têm o hábito de agradecer, pessoas que têm o hábito da gratidão, pessoas que têm o hábito de se lembrar de pessoas que lhe estenderam a mão no passado, são pessoas que vão romper barreiras na sua vida e vão estabelecer para si momentos onde Deus vai mostrar o sobrenatural dele. Ora, quantas pessoas que um dia tiveram alguém que lhe estenderam a mão e esqueceram? Na terça-feira agora, na nossa oração da tarde, eu comecei a oração da tarde dizendo o seguinte: gostaria que você se lembrasse agora daquela pessoa que trouxe você para Jesus, que foi usada por Deus para te trazer para a igreja, ou se você entrou sozinho, aquela pessoa que foi a primeira que te discipulou, que te abraçou, que insistiu com você, que ficava dizendo assim, não desiste não, fica aqui. Eu falei assim, lembra dessa pessoa? E se ela já partiu dessa terra, então pelo menos agradeça a memória dela. Mas se ela ainda está aqui conosco, ore em favor da vida dela. Diga, Senhor, muito obrigado por esta vida. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós chegamos num patamar da nossa vida de excelência, na presença de Deus, e nos esquecemos de quem foi aquela pessoa que disse assim, cara, não desiste não. Às vezes você é relutante, diz assim, eu não quero mais saber, estou cansado. Aquela pessoa diz para você, não, fica aí, ó. Deus vai fazer, Deus vai mudar você. Deus não vai fazer, não vai sim, insistiu, e hoje você está aí. Você lembra dessa pessoa? Eu comecei o culto da terça-feira da oração dizendo isso. Lembra dessa pessoa? Eu gostaria de encerrar hoje, amanhã de domingo, dizendo para você, lembre-se de pessoas que já lhe estenderam a mão. Lembre-se de pessoas que acordaram de madrugada para orar por você. Lembre-se de pessoas que um dia, quando você estava desanimado, colocaram uma palavra de ânimo no teu coração. Lembre-se de pessoas que um dia, quando você estava em escassez, permitiu que você tivesse recursos. Talvez hoje você está muito bem, mas não se esqueça de um tempo que você passou onde pessoas te ajudaram. Porque quando eu me lembro, meu coração se torna grato. E quando eu me torno grato, eu começo a praticar gratidão. E praticar gratidão é também me colocar à disposição de estender a mão. Porque aí eu digo assim, puxa vida, um dia alguém me estendeu a mão e agora eu preciso estender também. E vou finalizar dando para você uma história bíblica a respeito disso. Quando Jesus andava sobre as águas em meio a uma tempestade, Pedro olhou e disse assim, é tu mesmo, mestre? Sim, sou eu, Pedro.
Então, se é o Senhor, eu quero andar contigo sobre as águas. E Jesus disse, então venha. E Pedro então deu alguns passos sobre as águas e, se distraindo com o problema, com a adversidade, tirando os seus olhos de Jesus e olhando mais para o problema, naufragou. E ali então Jesus veio, lhe estendeu a mão e ele submergiu. Jesus, tomando pela mão, lhe levantou, lhe tirou para fora da água. Se você olhar lá em Atos, capítulo número 3, você vai ver a cena sendo repetida, guardadas as devidas proporções. Havia na porta do templo um homem que pedia esmolas. E Pedro, juntamente com João, olhando aquele homem, disse: não é de esmolas que você precisa, não é de ouro e prata que você precisa de uma outra coisa. E estendendo então a mão, disse: levanta e anda. E diz o texto em Atos dos Apóstolos que imediatamente aquele sujeito se levantou e começou a andar. Naquele momento Pedro disse assim: um dia alguém me estendeu a mão, e o que eu precisava era de um estender de mão. E hoje o que você precisa não é ouro e nem prata, o que você precisa é daquilo que um dia alguém fez por mim. E hoje eu faço por você também, eu lhe estendo a mão. Alguém um dia lhe estendeu a mão. Você tem estendido a mão também? Pratique gratidão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Viva hoje, se exercite, afaste-se de pessoas negativas, corre delas, foge. Procura sempre aprender mais, não se canse de aprender. A gente não paga nada para isso. A nossa mente trabalha intensificamente para aprender e não nos cobra nada. Pratique gratidão. Vamos ouvir um cântico. Enquanto você escuta esse cântico, você possa ter um tempo de oração e depois nós vamos encerrar aqui. Aleluia, Senhor. Inclina o teu coração agora diante do Senhor em gratidão a Ele. Se você tem dificuldade em aprender, diga: Senhor, eu quero ter mais conhecimento. Senhor, eu quero viver mais o hoje. Senhor, eu quero, Pai amado, andar com pessoas que acrescentem, Pai amado, na minha vida. Senhor, eu quero ouvir os teus conselhos. Se você puder, faça isso agora enquanto você é ministrado por essa canção. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá
em nome de Jesus. Nós oramos agora. Oramos ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E nós pedimos, Senhor, que possamos ter bom êxito em tudo aquilo que empreendermos. Nos perdoa porque muitas vezes temos tomado conselhos equivocados, errados, em fontes amargas. Senhor, nos orienta, nos dá sabedoria, discernimento, para que possamos obter conselho no Senhor e em fontes, Pai amado, que provém do Senhor, porque o Senhor é a fonte. O Senhor é aquele que sacia toda fome, que sacia toda sede. É no Senhor, Pai amado, que nós aprendemos a desfrutar do nosso hoje. É no Senhor que nós aprendemos, Pai amado, a exercitar, Pai amado, o nosso físico, a nossa mente, para obtermos cada vez mais plenitude daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. É no Senhor que nós nos afastamos de pessoas, Pai amado, que muitas vezes não querem o nosso bem e nos aliançamos com pessoas, Pai amado, que querem o nosso bem. É no Senhor que nós aprendemos e desfrutamos da gratidão e aprendemos a semear gratidão. Tudo isso é no Senhor que acontece. Pai amado, assim como Tu usaste de Jetro para com Moisés, assim como Tu usaste de tantas pessoas para serem instrumento, Pai amado, como o Senhor usou de José no Egito, como o Senhor usou com Daniel lá na Babilônia. Homens diferenciados, Pai amado, que foram cabeças pensantes em meio a mentes malignas. Mas o Senhor os usou poderosamente como conselheiros, porque eles um dia se submeteram a aprender do Senhor no Senhor. Foram homens diferenciados porque se mantiveram firmes na Tua presença, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, mas foram, Pai amado, sensíveis, acolheram ao Teu chamado, guardaram a aliança, Pai amado, e jamais desistiram, mesmo em meio a lutas terríveis, mesmo em meio a perseguições de morte, mesmo em meio, Pai amado, a condições extremas, eles não desistiram. Ora, que seja assim também nas nossas vidas. Mesmo em meio a situações adversas, possamos permanecer firmes, alinhados com o propósito do Senhor, aonde alcançaremos bom êxito para todo sonho e projeto que um dia nós, aqui na terra, havemos de alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe grandemente você. Na segunda e quinta-feira, no horário habitual da secretaria, estamos aqui recolhendo os mantimentos para cestas básicas. Você que tem nos ajudado, Deus abençoe grandemente a sua vida. E você que não tem, se você assim pode, nos ajude, pois temos assim conseguido ajudar muitas pessoas. Você que tem dizimado nesses dias, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que não tem o feito, eu quero estimular você a fazer, porque isso é uma semente que você tem plantado para manutenção, sustento do reino, da obra do Senhor, e Deus com certeza há de suprir toda a tua necessidade em glória na pessoa de Cristo Jesus. Queridos e queridas, tenham uma excelente semana, uma semana exageradamente abençoada. Recebamos a bênção? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o amor do Deus Pai, que excede todo entendimento humano, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as doces, inumeráveis consolações, o poder, a força, a unção do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus, Pai, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.